Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Hoje estamos aqui com o meu colega, o Edson Shigeyoshi Hamazaki, que vai nos contemplar sobre a sua tese de doutorado em Ciência da Religião pela PUC de São Paulo, intitulada Experiências Religiosas, Espirituais e Anômalas na Psicoterapia, relatos dados por psicólogos. Quero dar as boas-vindas ao Edson, estou muito feliz. Seja bem-vindo, Edson. Olá, Daniel. Um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com você, estar aqui com as pessoas que acompanham o teu canal, né? Trazer aqui um pouquinho do trabalho que eu desenvolvi, a tese, né, do meu doutorado em Ciência da Religião na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Espero que seja interessante aí, né? Que vocês gostem do conteúdo do trabalho que vai ser apresentado. Com certeza, quero dizer que eu estou muito feliz, muito lisonjeado de ter participado, inclusive, dessa pesquisa como entrevistado, né? E é uma pesquisa de alta relevância clínica, ética e teórica, um tema aí que nós prezamos muito aqui no canal, né, nas nossas pesquisas, e dizer que eu sou membro junto com o Edson do ProExp, né, que é o programa de estudos e que é o programa de pesquisas em experiências não ordinárias e estados alterados de consciência do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, né? Então, eu vou apresentar brevemente o Edson, e já vou passar a palavra para ele, que vai apresentar a tese dele através de slides, né? O Edson Hamazaki, então, ele é psicólogo clínico, com especialização em terapia cognitivo-comportamental. Ele tem mestrado e doutorado em ciência da religião na PUC de São Paulo, é membro do programa de experiência, de pesquisas em experiências não ordinárias, né, como eu falei, estados alterados de consciência, do Instituto de Psiquiatria da USP, é membro do grupo de estudos de psicologia da crença e psicologia da religião do Instituto de Psicologia da USP, o GEP-CIREL. Então, Edson, a palavra está com você, meu caro, vamos lá. Beleza, obrigado, Daniel. Então, né, como o Daniel já disse, qual que foi o título da minha tese? Experiências religiosas, espirituais e anômalas na psicoterapia, e eu me baseei em relatos que foram dados por psicólogos. É, E aí, gente, eu vou apresentar, inclusive, a estrutura da tese, porque veja, o que que a gente tem sempre como objetivo? Incentivar vocês a fazer pesquisas também, tá certo? A gente aqui especialmente aqui no Brasil, mas no mundo também, mas especialmente no Brasil, a gente tem tudo por ser desenvolvido, tudo por ser pesquisado, na grande maioria das áreas, especialmente quando a gente, que é o nosso objeto de interesse, né? Que é a religiosidade, a espiritualidade na saúde, tá certo? Eu diria que é bem importante mais pessoas fazendo pesquisas nessa área. Então, eu vou mostrar para vocês como é que isso aqui foi desenvolvido, de novo, até com a intenção de incentivá-los a se dedicar, a buscar fazer pesquisa também, tá certo? Então, só que assim, eu vou apresentar um resumo, um panorama geral da minha tese, tá certo? Que foi defendida na PUC agora no final do ano passado, no programa de Ciência da Religião. Por que que é um resumo? Porque a tese tem 545 páginas. Não daria para eu ficar me aprofundando em tudo aqui, porque senão a gente precisaria de muito mais tempo do que a gente tem, tá bom? Já disse qual que é o título, né? Vocês vão acompanhar, inclusive, aqui através dos slides. E como é que ela foi estruturada, então, tá? Uma introdução envolvendo justificativo, objeto, problema, hipóteses, objetivos, metodologia e referencial teórico. Depois, um primeiro capítulo com uma revisão de literatura envolvendo os temas mais importantes, os conceitos mais importantes que eu fui usando, né, na abordagem para a realização da pesquisa. Um segundo capítulo com a pesquisa propriamente dita que foi realizada,
Um terceiro com a discussão dos resultados que foram encontrados. Um quarto capítulo que envolveu uma proposta, tá certo? Para o manejo clínico dessas experiências no processo psicoterapêutico, para não ficar repetindo o tempo todo experiências religiosas, espirituais, dissociativas espirituais ou mediúnicas e anômalas, eu usei um acrônimo, REDEMA, tá certo? Então, sempre que eu falar REDEMA, eu estou me referindo a essas experiências, beleza? E as considerações finais no trabalho. Qual foi o objetivo principal deste trabalho? Aferir a ocorrência, identificar e caracterizar as experiências REDEMA trazidas pelos pacientes para a psicoterapia ou vivenciadas pelos pacientes e também pelos psicólogos durante o processo psicoterapêutico. E também, né, como é que os psicólogos, como é que os profissionais psicólogos manejaram essas experiências se e quando trazidas pelos pacientes para o processo psicoterapêutico. Qual foi o problema? O problema sempre vai envolver dar resposta para algumas perguntas, tá certo? E aí, qual que era a ideia? Dar resposta para, na psicoterapia, quais são as experiências REDEMA que são relatadas e que são vivenciadas pelos pacientes ou pelos psicólogos? E por que dessas perguntas, gente? 80% da população mundial se diz vinculada a alguma religião. No Brasil, 92% da população brasileira se diz vinculada a uma religião. Vocês viram como o Daniel diz que a minha especialização é em TCC, em terapia cognitivo-comportamental. E na TCC, as crenças, aquilo que a pessoa tem, aquilo que o paciente tem como verdade para ele, determina a forma como ele se comporta, determina como ele reage em relação às situações que ele vai vivendo ao longo da vida, né? Ou seja, se 92% da população brasileira se desvinculada a alguma religião, teoricamente, as questões religiosas, né, são determinantes da maneira como essa pessoa vive, encara a vida, tá certo? E aí, continuando lá a questão das perguntas, né? Como é que os psicólogos manejam essas experiências, tá certo? Conforme elas são trazidas para a psicoterapia. E se elas acontecem, né? É, e eles são obrigados e eles precisam manejá-las, como é que eles fazem isso? Quais são as competências específicas que esse profissional precisa ter para conseguir manejar apropriadamente essas experiências, né, durante o processo psicoterapêutico? Por quê disso? A gente sabe que, infelizmente, não faz parte da formação, né? O psicólogo, ao longo da formação, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, ele não vê isso. Isso não faz parte da formação. Ele vai ter que, muitas vezes, buscar. Pelo contrário, dependendo de onde a pessoa se forma, o que ele ouve durante a graduação é que religião é religião, psicologia é psicologia, e as duas coisas não se misturam. Às vezes, pior, não devem se misturar. O que, vamos combinar, não é verdade, né? Depois, metodologia. Como é que foi feito isso? Primeiro foi feita uma revisão da literatura científica a partir de artigos aí encontrados nas bases de dados mais importantes envolvendo saúde mental e os temas que foram usados na pesquisa, tá certo? A partir dessa revisão de literatura, eu elaborei um questionário que seria encaminhado de forma online e respondido de forma online pelos psicólogos que topassem participar, né? Para que eles pudessem relatar as experiências REDEMA que são trazidas
pelos seus pacientes para a psicoterapia, ou, no caso, se fossem vivenciadas por esses pacientes e, inclusive, por eles próprios profissionais no processo psicoterapêutico. Os questionários eles foram enviados de forma individual ou para grupos de WhatsApp que tinham entre os seus membros psicólogos clínicos, tá certo? E esses grupos e essas pessoas que receberam o questionário foram escolhidos por conveniência, tá certo? Então eu mandei para amigos, tá certo? Psicólogos clínicos, mandei para grupos dos quais eu participo, que tem psicólogos clínicos também, e pedi para cada um que recebesse e respondesse para encaminhar para outros colegas também, tá certo? Que é o método bola de neve, né? E aí a progressão é geométrica, eu encaminho para um, que encaminha para outro, que encaminho para outro, tá certo? Aí foi feita a revisão de literatura, que envolve muita coisa, tá? Mas eu vou, em relação à revisão de literatura, comentar aqui com vocês dois conceitos que são muito importantes e que se interconectam, tá certo? Porque são muito importantes para qualquer trabalho científico, né? O primeiro, que é a exclusão metodológica do transcendente, que foi desenvolvida pelo Flournoy. Segundo ele, não cabe ao psicólogo se pronunciar quando a pesquisa é sobre religiosidade, espiritualidade, sobre o transcendente, né, sobre a existência ou a inexistência desse transcendente. O psicólogo ele vai se deter no comportamento humano, em como que as pessoas se relacionam com aquilo que elas consideram como sagrado. Ou no agnosticismo metodológico do Ninian Smart. Por quê? Lembrem-se que isso foi, né, esse trabalho foi desenvolvido num programa de ciência da religião, né? E aí, o que que ele diz? O que que é o agnosticismo metodológico? É a postura do cientista da religião em relação ao seu objeto de pesquisa. Ou seja, é também importante desconsiderar metodologicamente a existência ou a inexistência de uma dimensão espiritual da realidade, de Deus, tá certo? Precisa ser examinado, mas como uma construção social. E aí eu faço referência a esses princípios de novo, porque eles nortearam todo o desenvolvimento desse trabalho. Tem problema o pesquisador ter a sua religiosidade? De jeito nenhum. Eu mesmo tenho a minha, eu sou espírita, tá certo? Não tem problema nenhum. Agora, a gente não pode fazer qualquer trabalho, qualquer pesquisa com o objetivo, tá certo? De validar, né, qualquer coisa na qual a gente acredita. A gente busca respostas para perguntas. Sempre, toda pesquisa científica está buscando responder a uma pergunta. E uma pergunta, na grande maioria das vezes, é pessoal mesmo, né? Eu, como psicólogo, queria saber se essas experiências são trazidas ou não de maneira geral para a psicoterapia, porque isso tem impactos, isso faz com que a gente precise tomar cuidado com determinadas coisas, mas nunca para validar essa ou aquela postura. Esse é um cuidado muito, extremamente importante. De novo, para você fazer uma pesquisa sobre a religiosidade do outro, você pode ter a sua, que não precisa necessariamente ser igual ou diferente, tá certo? Mas é preciso deixar isso em suspensão, tá? Que são esses critérios aqui, né, da exclusão metodológica do transcendente para o psicólogo ou do agnosticismo metodológico para o cientista da religião, beleza? E aí, como é que foi então desenvolvida essa pesquisa? Através de um questionário online, tá certo? Que, como eu disse, foi desenvolvido a partir aí da revisão de literatura,
né? Só responderam os questionários, aqueles que deram aceite num termo de consentimento livre e esclarecido, que inclusive passou por uma comissão de ética, foi aprovado, todo o trabalho, toda a pesquisa foi aprovada por uma comissão de ética, tá certo? Tem número, tem de aprovação, tudo muito direitinho. Só puderam responder depois que assinaram, deram um aceite no TSLE, e esse questionário tinha 28 perguntas. Eu desenvolvi ele, não muito extenso, poderia ter perguntado muito mais coisas? Poderia, mas qual que é o grande problema quando você faz um questionário muito extenso? As pessoas não respondem até o final. E aí, infelizmente, você acaba perdendo, né? Fiz uma versão preliminar, passei essa versão preliminar por avaliação de 3 psicólogos considerados experts na área, tá certo? Eles consideraram, eu pedi para que eles fizessem essa avaliação considerando pertinência, considerando adequação e familiaridade. Pertinente, as questões são pertinentes, né? As perguntas são pertinentes, as perguntas estão adequadas e, em termos de familiaridade, assim, elas foram feitas de maneira que a pessoa consegue entender do que se trata e dar a resposta, né, correta. E aí todas as sugestões que esses 3 experts fizeram, tá certo? Foram consideradas no questionário final, no modelo final desse questionário, e inclusive alterações que eles pediram para que fossem feitas também foram realmente realizadas, tá bom? Na primeira parte do questionário, o participante ele deu dados para traçar um perfil sociodemográfico. Depois, perguntas para aferir o perfil profissional dos psicólogos que participaram. A religiosidade na prática clínica, envolvendo ter recebido ou não treinamento em religiosidade, em espiritualidade, e se esses temas fizeram ou não parte da anamnese profissional. Porque, assim, na prática clínica, a primeira coisa que a gente sempre faz é uma anamnese, né? Um questionário, perguntas para entender como aquela pessoa funciona, tá certo? Então, eu perguntei se religiosidade e espiritualidade fazem parte desse questionário, dessa anamnese inicial no processo psicoterapêutico. Depois, pergunta sobre a existência ou não das experiências religiosas, anômalas, associativas e espirituais trazidas pelos pacientes para a psicoterapia, vivenciadas pelos pacientes na psicoterapia durante o processo psicoterapêutico, experiências vivenciadas pelos profissionais durante esse processo e, se elas ocorreram, qual foi o manejo que cada um desses profissionais fez. E antes das perguntas, lá no questionário, eu defini os conceitos, tá certo? O que é uma experiência religiosa, o que é uma experiência anômala, o que é uma experiência mediúnica. Eu expliquei do que se estava, né, do que eu estava falando, para que todo mundo pudesse falar a mesma língua e dar as respostas. Beleza? Aí a gente tem os resultados. Participaram 233 pessoas, 233 profissionais. Depois que eu apliquei os critérios de inclusão e de exclusão, foram excluídos 27, restaram 206, tá certo? Quais foram os critérios de exclusão? 19, porque eles não terminaram de preencher o questionário. 4, porque eles não tinham terminado a graduação. Então, eles ainda não eram psicólogos, eles eram estudantes. 3, porque não tinham o CRP, né, o registro no conselho, porque assim, você não pode atender se você não tiver registro no conselho. E aí a gente descobre que tem gente que não tem registro no conselho e está por aí atendendo, tá certo? E um porque ele não era psicólogo clínico,
tinha atendido alguém em algum momento, mas não é psicólogo clínico. Esses eram, na pesquisa, os critérios de exclusão. Quem são os participantes? Quem são os profissionais que participaram da pesquisa? Né? 151, desculpa, do gênero feminino, mulheres. O que corrobora, inclusive, né? A gente sabe que a psicologia é mesmo uma profissão eminentemente feminina. A maioria tem entre 31 e 60 anos, 77% do total da amostra. A maioria dos profissionais são do estado de São Paulo, o que já era esperado na medida que eu sou de São Paulo, né? E mandei num primeiro momento para grupos cujos participantes, na grande maioria, também são de São Paulo. Mas eu tive participantes de todos os 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Participaram profissionais de 78 municípios diferentes ao longo aí do Brasil, tá certo? Além disso, deixa eu voltar. Além disso, é, 89,8% disseram ter uma filiação religiosa, disseram ter uma religião, principalmente católicos, né, o maior número, depois espíritas, depois protestantes, depois evangélicos, umbandistas e budistas. E aí uma coisa que me chamou a atenção, muitos deles 25,7%, né, disseram ter múltipla pertença religiosa, ou seja, não tem uma única religião. Eles consideram que eles têm várias religiões diferentes. Isso aqui foi muito interessante, gente, porque como eu tenho a minha religiosidade, eu achei, pô, quem fala que não tem, ou melhor, quem fala que tem um monte, na prática não tem nenhum, né? É uma coisa meio esquisita. Que depois eu entendi que é um preconceito meu, tá certo? Porque na prática, esses profissionais que disseram ter múltipla pertença religiosa, eles acolheram em muitos momentos de uma forma muito mais interessante do que aqueles que dizem que pertencem a uma determinada religião, tá certo? Eles frequentam pouco as atividades das religiões que disseram ter. Isso é um conceito de religiosidade organizacional. Por quê? Um pouquinho mais da metade, 52,5%, frequenta as atividades da sua religião uma vez por mês ou até menos do que isso. Ainda que a outra metade, os outros 47,5%, tem uma frequência razoável, de diária a quinzenal, tá certo? Eles têm um alto grau de especialização, tá certo? 85% da amostra tem ou uma especialização, ou mestrado, ou doutorado. A grande maioria, 80%, são eminentemente psicólogos clínicos mesmo, tá certo? E por que isso? É, Muitos atendem, são psicólogos clínicos, mas também têm uma outra atividade, tá certo? Fazem outra coisa, né? Mas a grande maioria, quase 80%, dedicam-se exclusivamente à psicologia clínica. Tem entre 5 e 20 anos de prática, tá certo? 54% da amostra tem entre 5 e 20 anos de prática, usam principalmente a TCC como referencial teórico, é, seguidos pela psicanálise, 19%, e pela psicologia analítica, 13%, não receberam treinamento ou qualquer tipo de conhecimento sobre religiosidade e espiritualidade, quase 90% da amostra, 88,4%. E daqueles que receberam, só 4,8% numa disciplina obrigatória durante a graduação, tá certo? Dos que têm algum conhecimento, na grande maioria, 32%, ele foi adquirido através de
de cursos, né? De cursos livres ou de grupos de estudo aos quais esses profissionais foram buscar, na verdade. Relatos de experiência, né? 161 dos ou dos 206, ou 78% dos psicólogos que participaram, trouxeram algum relato de experiências. Ou seja, os pacientes trazem mesmo para a psicoterapia experiências religiosas, redema, lá como eu disse, né? Vivenciadas ao longo da vida. 198 relatos de experiências vivenciadas pelos pacientes e trazidas para a psicoterapia. Então, 198 relatos de experiências que os pacientes trouxeram para a psicoterapia. 40 relatos de experiências que foram vivenciadas pelos pacientes durante a psicoterapia. E 39 relatos de experiências vivenciadas pelos psicólogos durante o processo psicoterapêutico. Essas 40 e essas 39, esses relatos aqui, aconteceram durante a psicoterapia no processo, no setting terapêutico ali, tá certo? E além disso, também tiveram 22 relatos que na prática não envolveram nenhuma experiência, mas um conflito que o paciente trouxe ligado de alguma forma à religiosidade, e por isso os psicólogos atribuíram, né, a religiosidade e espiritualidade, mas não foram experiências que era o que realmente me interessava. Então, por exemplo, uma missionária que ia para um outro país, né, trabalhar como missionária, ela estava preocupada se ela ia ou não ter recursos financeiros para conseguir se manter lá, né? Ou seja, não foi uma experiência, mas porque ela era uma missionária, uma freira, o profissional atribuiu a religiosidade e trouxe, né? Essa experiência, esse relato dela aí, que não tinha nada a ver com experiência. Ou seja, foram 299 relatos dados pelos psicólogos, e além dos relatos, eu pedi para que eles dissessem qual era o manejo que eles realizaram, e eles descreveram 263 manejos diferentes também. Todos os relatos e todos os manejos foram submetidos, né, à, à análise de conteúdo de acordo com o que foi desenvolvido pela Laurice Vardan. Essa é uma foto dela, né? Hoje ela já está com 87 anos de idade. Então, o que que ela diz para fazer? Num primeiro momento, para fazer o que ela chama de leitura flutuante. Você faz uma leitura de todos os relatos, você faz uma leitura de todos os manejos, e a partir dessa leitura, começa a estabelecer algumas categorias, tá certo? Então, o que que eu fiz? Eu fiz essa leitura de todos os relatos que foram dados, e aí eu estabeleci quatro grandes categorias, ou quatro grandes tipos de experiências diferentes. Quais? Experiência religiosa, tá certo? Ai, caramba. Experiência religiosa, experiência dissociativa espiritual ou mediúnica, experiências anômalas e experiências psi, tá certo? Eu resolvi usar essa categorização, porque na prática a experiência psi é uma experiência que está dentro das chamadas experiências anômalas, tá certo? Só que, como o número de experiências foi um número grande e algumas dessas experiências específicas, de acordo lá no comecinho com com os levantamentos que foram feitos, eu achei melhor criar uma categoria específica aqui, tá bom? Aí depois, você subdivide em subcategorias. Então, dentro das experiências religiosas, presença da divindade,
intervenção divina, perceber, ouvir ou receber uma revelação da divindade, e coping negativo. Coping é quando é a forma como a pessoa enfrenta, tá certo? Aquilo que acontece com ela. Nesse caso, coping religioso negativo. Em relação às experiências mediúnicas, sentir, ver, ouvir ou perceber pensamentos atribuídos ao falecido ou à entidade espiritual, né? Efeitos físicos seria barulhos, porta de armário que abre, tá certo? Transes mediúnicos, transes de possessão. Experiências anômalas, experiências fora do corpo, experiências de quase morte, sonhos lúcidos, curas anômalas ou experiências místicas. Nas experiências telepatia, clarividência, precognição ou sonhos premonitórios, memórias de vidas passadas e sincronicidade. Ó, voltou aqui. E as experiências que não foram, na verdade, minto, os relatos que não foram experiências, eu dividi em conflitos ou eventos atribuídos pelos profissionais à religiosidade ou à espiritualidade e aspectos negativos envolvendo excesso de credulidade ou psicopatologia. Eu tive, então, um total de 299 relatos, na grande maioria, experiências dissociativas espirituais ou mediúnicas. Vocês vejam que aqui eu tive 146 relatos, um pouquinho mais da metade, né? E também foram subdivididas todas essas experiências em naquelas que foram trazidas pelo paciente para a psicoterapia, aquelas que foram vivenciadas pelo paciente durante a psicoterapia e as vivenciadas pelo psicólogo durante a psicoterapia. É, essa tabela, eu acho que ela acaba ajudando bastante a gente a entender, né, como é que essa subdivisão foi feita. Agora, então, por exemplo, gente, aqui, presença da divindade. Dá um exemplo de um dos relatos que foram dados para vocês entenderem. Então, por exemplo, o paciente diz sentir a presença do Espírito Santo e ser tocado por ele. Ou o paciente, no momento em que ele teve alta no hospital, pediu para orar junto com a psicóloga, e aí a psicóloga disse que sentiu a presença de Deus no momento da oração. Então, essa experiência que foi vivenciada por ela foi isso, né? Quando o paciente pediu para que ela orasse com ele, ela fez essa oração e ela sentiu a presença de Deus no momento em que isso estava acontecendo, inclusive nem disse para o paciente que isso estava acontecendo. Um exemplo de intervenção divina é os pacientes dizerem que tiveram as suas orações atendidas, né? Aquilo que ela pediu no momento de oração, ela teve atendida pela divindade por Deus. Perceber ou ouvir a divindade ou receber uma revelação dela, que é essa terceira subcategoria aqui, que teve 20 relatos trazidos, 3 vivenciados pelo paciente, 2 pelos psicólogos. Por exemplo, orar em línguas, né? Ou ter uma revelação atribuída ao Espírito Santo. Coping religioso negativo, associar desafios vivenciados a um castigo divino por ter pecado. Por isso que é uma forma de enfrentamento, mas é negativo, né? Esse paciente, por exemplo, ele diz que aquilo que ele estava passando, aquilo que ele estava vivenciando, é porque ele tinha pecado. Então ele estava sendo castigado por Deus. É uma forma não muito positiva, né? De encarar aquilo que você enfrenta no seu dia a dia. Para as experiências dissociativas espirituais, que é o segundo grande grupo, né? A segunda categoria,
Por exemplo, um exemplo de sentir, ver ou ouvir aqui. A paciente relatava que o espírito do avô a acompanhava no dia a dia. Um exemplo de efeitos físicos. O paciente que diz que foi para o mato, por exemplo, tá certo? Ele foi para o mato com uma corda, porque ele tinha a intenção de se suicidar, de tirar a própria vida. E aí, a hora que ele coloca esta corda, coloca no pescoço, e se pendura, o pai falecido dele, ele diz que o pai falecido dele vem, fala com ele, e aí nesse momento aquela corda arrebenta. E por isso do efeito físico. A corda que ele estava usando para se suicidar arrebenta. Transe mediúnico. O paciente relata é, visões e conversas com experiência, com entidades espirituais no seu contexto religioso. Nesse caso, o paciente era espírita, tá certo? Transe de possessão, por exemplo, a incorporação de uma entidade denominada pombagira num centro de umbanda em que o paciente frequentava, ou o paciente diz que sentiu a entidade entrar no seu corpo, tá certo? Transe de possessão. Para as experiências anômalas, eu criei então essas outras subcategorias. No caso da experiência fora do corpo, o exemplo, o paciente que relata se ver fora do corpo andando pela casa. E ele diz ele está andando, isso é muito comum, tá? A pessoa diz que ela se vê andando e vê o corpo dela deitada lá na cama dela dormindo. Experiência de quase morte. O paciente conta a conversa que a equipe médica teve enquanto ele estava tendo uma parada cardíaca. Veja, em parada cardíaca, a pessoa morreu, porque ela não tem sinal vital naquele momento. Então, o médico entra, né, com várias atitudes para trazer de volta, tá certo? E aí ele, normalmente esse relato é assim, o paciente ele diz que ele flutua acima do corpo e tá vendo tudo que está acontecendo ali, né? O que que os médicos estão dizendo, o que que eles estão fazendo. Tem inclusive estudos que foram feitos que o pessoal fez o quê? Colocou adesivos na parte superior desses equipamentos ali daquela sala. O único jeito de você ver esses adesivos é se você realmente estivesse no alto. E muitos dizem que viram mesmo qual era o adesivo, em cima de que aparelho estava, etc. É bem interessante isso. Sonhos lúcidos. Um exemplo, né? Um paciente que tem consciência de estar dormindo e, no entanto, ele recebe orientações e respostas, podendo, inclusive, e essa é uma característica do sonho lúcido, interferir no sonho. Um exemplo de curas anômalas é a paciente que diz ter participado de um retiro, por exemplo, e ali ela viveu uma experiência de cura sobrenatural, voltando desse retiro mudada, transformada. Experiências místicas. É um exemplo. O paciente que diz ter vivenciado uma experiência em que ele estava se sentindo integrado com o todo. Para as experiências psi, né, em que essas outras, uma, duas, três, quatro, cinco subcategorias foram criadas, um exemplo de telepatia. A psicóloga que diz que o paciente relatou o que ela estava mentalizando enquanto aplicava a barra de Axis nela, tá certo? Quando a pessoa faz essa aplicação de barra de Axis, ela vai mentalizando determinadas coisas. E aí o paciente relatou para ela que tudo aquilo que ela estava lá mentalizando, telepatia. Clarividência, um paciente que relata algo que aconteceu na sessão anterior, com um paciente anterior, né? Ele não estava ali, ele estava em outra sala, numa sala de espera, não tinha como ele ouvir, não tinha como ele saber o que tinha acontecido e ainda assim ele deu
relatos, isso é clarividência. Precognição ou sonhos premonitórios. O paciente que descreve tragédias que vão ocorrer na vida de pessoas próximas e depois elas acabam, essas coisas que ele disse que iriam ocorrer, realmente acabam acontecendo. Memórias de vidas passadas, paciente que disse lembrar de coisas que aconteceram em vidas anteriores. Exemplo de experiência de sincronicidade. Então, por exemplo, o que o profissional disse? Que o paciente estava falando, contando para ele alguma coisa sobre pássaros e de repente um monte de pássaros pousam na janela do consultório, sendo que isso nunca tinha acontecido e não é uma coisa absolutamente comum de acontecer naquele lugar. Para os relatos que não envolveram as experiências Sedema, como eu disse antes, foram criadas essas duas categorias, né? É, Então, por exemplo, o paciente se preparando para ser missionária, como eu já disse, e de repente ela estava lá preocupada com as questões financeiras, mas que não tinha nada a ver, tá certo? Porque não foi uma experiência, era só um medo de não ter recurso suficiente para conseguir se manter lá. É, E aí, essa outra aqui, ó, aspectos negativos envolvendo excesso de credulidade ou psicopatologia mesmo. Um exemplo, a paciente que diz ouvir a voz de Deus e que Deus lhe deu poder para ressuscitar o sobrinho. Não dá, né? Sem chance de ressuscitar o sobrinho. É uma psicopatologia mesmo, né? É uma doença, não é uma experiência religiosa isso. Aí, gente, a análise de conteúdo desses relatos aqui, das experiências, proporcionou um panorama bem abrangente e uma rica categorização das experiências vivenciadas pelos pacientes. Sejam elas trazidas para a psicoterapia ou vivenciadas no setting terapêutico durante o processo psicoterápico. Trouxe informações muito interessantes sobre como essas experiências podem influenciar a saúde mental dos pacientes. As experiências Redema, elas envolvem uma grande diversidade de experiências, podendo ser interpretadas de formas diferentes dependendo do contexto cultural, religioso e das crenças individuais, podendo gerar conforto e segurança em alguns momentos ou desencadear estresse, angústia e muita ansiedade. Considerando que uma maioria expressiva dos psicólogos, quase 80%, trouxe relatos de experiências na sua prática clínica, a compreensão dessas experiências nos parece fundamental para uma prática clínica adequada. A categorização dos relatos trouxe inclusive questões éticas importantes sobre o tratamento que é dado a essas experiências na psicoterapia. O que ficou muito claro? O que pode ser percebido? A linha entre apoio e manipulação ou descaso por parte do profissional é bastante tênue, né? Os profissionais, eles precisam ter consciência das próprias limitações. É importante que eles tenham consciência das próprias crenças ou descrenças pessoais. Para conseguir proporcionar aos pacientes um espaço seguro em que os pacientes possam trazer as experiências sem o risco de sofrer preconceito ou julgamento. Em muitos desses relatos, você percebe nitidamente julgamento por parte do profissional. E quando isso acontece, o paciente, de maneira geral, trava, né? Então, ainda que seja alguma coisa importante, se ele se sentir julgado, ele não vai mais trazer nenhum tipo de experiência como essa por medo, né? De ficar sofrendo esses julgamentos por parte de alguém que
com certeza não deveria estar ali fazendo julgamentos. Essa análise demonstrou que as experiências sedema são um componente significativo na vida dos pacientes, podendo impactar profundamente a saúde mental deles. Aí depois, além do relato das experiências trazidas, né, vivenciadas pelos pacientes, vocês lembram que eu também pedi para os profissionais dizerem como eles manejaram essas experiências, né? 161 psicólogos relataram 263 manejos diferentes que foram realizados, né? 162 manejos relacionados a experiências trazidas pelos pacientes para a psicoterapia, 40 em relação às que foram vivenciadas pelos pacientes durante a psicoterapia e 39 manejos relacionados a experiências que foram vivenciadas pelos psicólogos durante a psicoterapia. Além daqueles outros 22 lá, né, que não tinham nenhum tipo de relação com as experiências. Como é que eu fiz? Porque, de novo, né, a Bardan pede para fazer categorização e subcategorizações, né, para se poder fazer a análise de conteúdo dos relatos que foram dados. Neste caso, para os manejos de experiências trazidas ou vivenciadas pelos pacientes e também pelos psicólogos, né, eu criei 6 categorias diferentes, tá certo? Quais delas? Manejos realizados com acolhimento, com empatia, com respeito, validando a experiência ou a crença do paciente. Felizmente, a grande maioria dos manejos, pelo menos de acordo com os psicólogos que os deram, né? Manejos em que o profissional interpretou, aliás, um exemplo de acolhimento. O profissional validou a experiência buscando o sentido construído pelo paciente, tá? Manejos em que o profissional interpretou a experiência do paciente de acordo com o seu próprio referencial teórico. Por exemplo, através da fenomenologia. Manejo em que o profissional interpretou a experiência do paciente de acordo com seu referencial teórico e invalidou a experiência. Por exemplo, quando o paciente, isso aqui é a fala do profissional, tá? Quando o paciente disse ouvir vozes, o profissional deu o seguinte relato: trabalhei a técnica de entender como uma característica psicótica, esquizofrenia, tal qual preconiza a psicanálise. Manejos em que o profissional não soube como lidar com a experiência do paciente. E aí, infelizmente, a gente percebe que isso é muito recorrente. É o que normalmente o profissional faz quando ele não consegue lidar de uma maneira mais assertiva. Somente escutei, né? Isso, infelizmente, também aparece bastante. Manejos em que o psicólogo interpretou a experiência do paciente de acordo com a própria crença ou de acordo com a própria descrença. A psicóloga que atribuiu alguma coisa divina ao fato do paciente dizer que tinha se curado da Covid, né? O paciente não atribuiu a cura a alguma coisa espiritual ou alguma coisa religiosa. Foi a psicóloga que fez isso, né? Então, o paciente vem e fala que teve Covid, mas que se curou, né? Não, o paciente, em momento nenhum, atribuiu isso a alguma coisa sobrenatural, religiosa, etc. Quem fez essa atribuição foi a psicóloga. Manejos em que o profissional não validou a experiência ou as crenças religiosas do paciente. Então, um exemplo: quando o paciente diz ver demônios constantemente e ter visto vários espíritos ao visitar um familiar no hospital, o psicólogo avaliou como sendo um sintoma de psicose.
Para os manejos de experiências vivenciadas pelos psicólogos durante o processo psicoterápico, foram criadas quatro categorias diferentes aqui, né? Então, manejos em que o psicólogo compreendeu como uma experiência pessoal e não permitiu que houvesse influência na psicoterapia. A psicóloga diz que, por exemplo, percebeu um guia espiritual do paciente ao lado dele, mas não falou nada guardando essa informação para ela mesma. Ela disse que viu lá, né, esse guia espiritual ao lado do paciente, mas não falou nada, guardou para si essa informação. Manejos em que o psicólogo compreendeu essa experiência do paciente como sendo uma experiência pessoal e a utilizou no processo psicoterapêutico do paciente, mas sem que ele percebesse, tá certo? É, experiência pessoal do psicólogo, tá? Não do paciente. Então, um exemplo. A paciente começou a dizer que sentia culpa por ter feito um aborto. Aí o que que a psicóloga fez? Diz que ela ouviu alguém chamado Tomás, dizer que não haviam culpados, porque ele é que tinha desistido de vir. O que que essa psicóloga fez? Ela, ela perguntou para a paciente se ela poderia acreditar na possibilidade de não haverem culpados, né? Que de repente poderia ter sido uma decisão de alguém que viria, né? E de repente desistiu. Ela disse que a paciente acolheu bem essa ideia e quando a psicóloga perguntou como é que o bebê se chamaria, né? A paciente disse que Tomás. Manejos em que o psicólogo compreendeu a experiência como sendo uma experiência pessoal e a utilizou no processo psicoterapêutico do paciente, compartilhando com ele. Então, exemplo, a psicóloga diz que em alguns momentos ela fala coisas que não vêm dela. Informações, por quê? Porque são informações que ela não tem, que acontecem quando ela consegue se conectar verdadeiramente com o paciente. E quando isso acontece, ela comunica a intuição de uma forma não diretiva, mas provocativa. E, finalmente, compreendeu a experiência como um processo psicológico. Exemplo: a psicóloga relata que sentiu a presença do pai falecido do paciente e que esse lhe disse que precisava falar com ele, para conseguir resolver algumas coisas que ele precisava resolver com o filho. A psicóloga disse que resolveu aceitar essa intuição e aí ela conduz a sessão para uma conversa imaginária do paciente com o seu pai falecido, né? Levantando uma situação que é a técnica da cadeira vazia, né? Ela diz, ó, considerando isso tudo que está acontecendo contigo, imagina que teu pai está sentado aqui nessa cadeira do teu lado. Conversa com ele, né? O que que você gostaria de dizer para ele, o que que ele está te dizendo, etc. E segundo ela, levou para uma situação em que ambos acabaram se perdoando. Ou seja, transformou a experiência espiritual numa experiência psicológica, usando é, essa imaginação semi-dirigida ou, né, a técnica da cadeira vazia. Ou seja, gente, análise de conteúdo desses manejos todos que foram realizados pelos psicólogos no contexto das experiências sedema dos seus pacientes revela uma prática clínica com pontos fortes, mas também com muitos desafios. Entre os pontos positivos, há uma abordagem que é feita com empatia, com um acolhimento, em que o respeito e a validação das experiências fortalecem a relação terapêutica, promovendo um espaço seguro, um espaço acolhedor, onde o paciente pode expressar as suas vivências, as suas angústias e as suas dificuldades sem receio, sem medo. Por outro lado, os desafios apresentados destacam a importância de um maior preparo por parte dos profissionais.
né? Para que possam lidar, né, de uma maneira mais assertiva, porque existe a necessidade de conhecimentos específicos por parte dos profissionais, para que eles consigam lidar dessa forma mais assertiva com a dimensão espiritual dos seus pacientes. Em muitos casos, isso ficou bem claro, a falta dessa capacitação resulta em superficialidade. Sempre que o profissional não tem essa formação, ele acaba lidando com superficialidade no manejo, ou então pior, ele acaba invalidando mesmo as experiências dos pacientes, e aí ele compromete a aliança terapêutica através de interpretações muitas vezes bastante reducionistas e pior, preconceituosas. Ficou patente a importância de uma formação profissional contínua e especializada. A prática clínica ideal envolve não só acolhimento e respeito, envolve também competência cultural, autoconhecimento e habilidades específicas para lidar com essas experiências no processo psicoterapêutico dos pacientes. No capítulo quarto, né, o último, eu fiz uma proposta para estabelecer diretrizes, considerando os desafios e os cuidados para um manejo clínico adequado dessas experiências. Estabelecemos os conceitos de consciência religiosa, conhecimento religioso e habilidades religiosas. Em analogia aqui aos conceitos de consciência cultural, conhecimento cultural e habilidades culturais que já existem, né? Estabelecemos os aspectos mais relevantes envolvendo as experiências redema e os manejos realizados, com base nas análises de conteúdo de todos os relatos das experiências que foram dados pelos psicólogos que participaram desse estudo e nas subcategorias, categorias e subcategorias que foram criadas para essa análise, propondo cuidados e práticas necessárias, além dos desafios que devem ser superados na prática clínica. Depois eu pretendo transformar isso em artigos, né, para a gente poder publicar e dividir com todo mundo o que é mais importante. E aí, nas considerações finais, de novo, né? Voltando. O objetivo principal desse trabalho foi aferir a ocorrência, identificar e caracterizar as experiências sedema trazidas ou vivenciadas pelos pacientes e pelos psicólogos durante o processo psicoterapêutico. Além disso, analisar o manejo feito pelos profissionais para lidar com essas experiências, revisar e discutir os estudos existentes sobre essa temática, conceituando as experiências para a realização da pesquisa e investigar as implicações e as contribuições para o trabalho desenvolvido pelos profissionais psicólogos, refletindo como esse conhecimento que a gente conseguiu encontrar poderia contribuir para uma discussão das relações entre religiosidade e saúde. E aí consideramos que todos esses objetivos eles foram alcançados, a gente conseguiu chegar naquilo que a gente buscou, né, no desenvolvimento do trabalho. É isso, né? Eu acho que deu para fazer uma apresentação aqui geral do trabalho que foi desenvolvido. Espero que tenha ficado relativamente claro. De novo, é um resumo, foi bem, né, conciso. Eu busquei pegar o geral, e aí agora eu tenho muito material mesmo, né, que foi resultado da pesquisa. E aí, a partir de agora, a ideia é começar a escrever os artigos, pegando coisas mais né, pegando as especificidades do trabalho para a gente começar a fazer aí as publicações. É que
Realmente, eu me dei um período de descanso, porque, meu, não foi mole não, gente, foi bem exaustivo. Quando chegou lá na hora de fazer a defesa, eu já estava exausto, acabado, etc. E na prática eu nem consegui descansar direito ainda, porque tem, né, as demandas, é, mas tá tudo certo. Eu vou, já comecei inclusive a desenvolver os artigos e daqui a pouco a gente, se tudo der certo, vai começar a fazer a publicação. Deu para entender, Daniel? Edson, sensacional, sensacional. Quero te dar os parabéns pela ousadia em fazer esse trabalho, não só pela temática em si, que é um tema tabu, senão pela tua habilidade em entrevistar tantas pessoas, criar esses parâmetros, encontrar as estatísticas, né? E ao mesmo tempo mostrar as lacunas da nossa formação, a necessidade da gente olhar para essa pauta. Quero te agradecer enormemente. Esse trabalho é de grande relevância pública e que ele possa ser incorporado em faculdades de psicologia, pós-graduações, né, que as disciplinas possam se adaptar e se reinventar à luz aí dos resultados que você obteve. Eu só queria te perguntar uma coisa, eu me parece que o resultado ele foi um pouco otimista demais em relação aos psicólogos que acolheriam com empatia. Eu não sei se você pode dar a sua opinião, se esses resultados eles podem ser subnotificados de alguma maneira, né? Porque uma coisa é o que a pessoa faz na hora em que ela está atendendo e a outra coisa é quando ela vai participar de uma pesquisa, né? Então, eu não sei, de repente, se você acha que haveria um excesso de notificações positivas no contato e na prática teriam resultados mais negativos, por exemplo. Você acha? Então, por isso que na prática, você veja, o que realmente é mais interessante são os relatos em que não teve. Porque veja, como quem está dando esses relatos são os profissionais, é natural, é até esperado, né? Que o povo vai falar que, ó, fiz um monte de porcaria, né? Aqueles que deram esses relatos, etc., é porque as experiências que foram vivenciadas, elas são experiências interessantes, etc. Então, sim, entendi o que você quis dizer. De novo, como os relatos foram dados pelos profissionais, é natural que a gente tenha aqui uma grande maioria em que ele procura dizer, né? Que houve acolhimento, que houve empatia. É que como a técnica da Bardana, análise de conteúdo, é você classificar, determinar categoria, subcategoria, etc., é, em muitos dos relatos, esse acolhimento, empatia, respeito, validação, ele aparece. Então, natural, né, que virasse uma categoria. E sim, considerando que são eles que deram os relatos, natural que o número maior fosse de experiências, de manejos, né, na verdade, com essa característica. Agora, mesmo naqueles que foram que esse acolhimento, essa empatia aparece, a gente, porque veja, gente, aqui eu fiz um resumo para vocês, né, Daniel? Mas eu tenho os relatos. Bom, E aí é mais difícil de esconder, né? Quando o relato direto. isso, e aí nos artigos, conforme eu começar a fazer, publicar os artigos, isso vai aparecer de uma maneira mais interessante, tá certo? Mas assim, inclusive, originalmente, qual que era a ideia para fazer essa pesquisa? Primeiro que a gente achou que ia ter um número muito pequeno. Tanto que o orientador, conversando com o orientador lá no comecinho, ele falou, não, fica tranquilo, gente. Se você tiver 10, né, relatos, já vai dar para fazer uma análise bacana, etc.
Aí eu falei, pô, 10, meu, 10 é pouco, né? Tomara que eu consiga, mas no final das contas eu consegui quase 300, né? Então o número espantou. E tanto que lá no começo, qual que era a ideia? Olha, se você tiver 10, né? Ou se você tiver menos, sei lá, 30, 40, tá certo? Qual que era a ideia original? Que se fossem relatos muito concisos, que depois eu fizesse uma entrevista mesmo com cada um deles, entendeu? Para conseguir aprofundar e extrair mais informações, extrair mais dados. Só que no final das contas, o que que aconteceu? O relato que esses profissionais deram por escrito na pesquisa já foram bem interessantes, assim, sabe? Já foram com bastante detalhe. Ou seja, no final das contas, eu nem precisei fazer a entrevista. Por quê? Eu tive um número grande de profissionais participando, mesmo depois que foram aplicados lá aqueles critérios, blá, blá, 200, né? E quase 300 relatos e 300 relatos com uma descrição bacana, assim. Então foi legal. Agora, conforme eu vou pegar mesmo, na própria tese, tá? Se você for pegar, porque como eu fiz uma análise de conteúdo extensa, tá certo? Naquela análise já dá para tirar muita coisa, mesmo. Que infelizmente, de novo, a gente não tem tempo aqui, né? E aqui ainda a gente ficou quanto tempo, Daniel? Uma Uma hora e quinze, horinha? mais ou menos. Uma hora e quinze. Né? Uma horinha. E na defesa? Eu tive 20 minutos para para fazer a apresentação. Tudo bem que na defesa, teoricamente, as pessoas, né, os integrantes da banca lá, etc., eles leram, né, a tese. Então, tudo bem, eu só peguei ali, apontei as coisas que eu considerava mais importantes, etc. Mas esse trabalho me deixou muito feliz, viu, Daniel? Eu tinha várias perguntas assim que eu realmente queria encontrar as respostas, etc. E isso no final acabou acontecendo. Agora, uma coisa que eu não falei, mas que é muito relevante. O que que fica muito claro? A gente tem uma deficiência na formação muito grande. Muito grande. Eu não sei se você teve chance de acompanhar a defesa da Patrícia agora. Não. Semana passada, a Patrícia, que é lá do Paraná, ela fez a tese do doutorado dela é justamente a formação, a dificuldade na formação, a tentativa de criar uma disciplina, quais são as dificuldades que existem, etc. E ela também, depois se você tiver a oportunidade, traz ela também, entendeu? Para ela trazer, Patrícia para de ela quê? Patrícia Egg, depois eu te dou o contato dela. Ela é lá do Paraná. É, o Alexander deveria ter participado, inclusive, da banca dela, mas eu não sei se você sabe, o Alexander Moreira Almeida, ele foi receber um prêmio. A defesa dela foi na sexta-feira. Ele não participou porque ele estava em Los Angeles recebendo um Lá no prêmio Oscar da Pfister, APA. né? É do Oi? no Instituto Isso! Oscar Pfister. Eu via, eles transmitiram pelo Instagram. Esse mesmo, que vamos combinar, chama Oscar Pfister e é o Oscar, né? Quando você pensa em trabalhos de religiosidade e espiritualidade, é um dos prêmios mais importantes aí para os pesquisadores dessa nossa área. Muito legal, e o caramba. E a banca dela estava muito legal, a apresentação dela foi muito boa também. Eu não tive chance ainda de dar uma lida na tese dela, mas um trabalho extremamente bem feito, e o caramba. Ela já Pois está. bom, a conversa ainda está sendo gravada, então depois, quem estiver nos assistindo, eu vou colocar o nome completo dela e o link para vocês terem acesso à tese dela também aqui na descrição do vídeo. Isso, muito legal. Depois vocês conversam e traga ela, que é bem bacana. Mas então, ficou muito claro para mim que a gente tem uma dificuldade muito grande em termos de formação, né? Eu não sei você durante a sua, mas, por exemplo, isso sempre foi um objeto de pesquisa para mim,
né? Durante lá na graduação, eu fiz 4 projetos de iniciação científica, né? Sempre foi um interesse pessoal, né? Essa coisa da religiosidade, espiritualidade e saúde mental. É, na faculdade que eu fiz, eu ouvi várias vezes isso, né? Religião e psicologia não se mistura, tá certo? Se a gente pega o nosso o conselho, existiram várias tentativas, né? Mas sempre que eu lia alguma coisa, o nosso código de ética, por exemplo, só fala que né, você não deve. Você não pode colocar valores da tua religião no atendimento direto, né? Como uma espécie de proselitismo, Isso. de E confirmamento de fé. Isso não pode mesmo. é isso. E não pode de verdade, mas o grande objetivo era em relação ao proselitismo, né? O grande cuidado é em relação ao proselitismo, porque infelizmente muitas vezes isso realmente acontece. É. É uma maneira deturpada. Psicologia da religião é uma coisa, psicologia religiosa é outra coisa completamente diferente, né? Então, o conselho, ele sempre se preocupou demais com essa coisa do proselitismo. Mas, a partir de um determinado momento, os vários conselhos regionais eles começam a desfazer essa discussão, né, da religiosidade, da espiritualidade na prática clínica, etc. Então, a gente tem muitos trabalhos que foram desenvolvidos. O Conselho aqui de São Paulo, por exemplo, fez um trabalho muito bacana, né? Que gerou 3 volumes que estão disponíveis. Se você entra lá no Conselho Regional de São Paulo, esses volumes, que foi fruto dessas discussões, a PUC, inclusive, participou disso, alguns encontros foram realizados lá. Eu participei de praticamente todos eles, foram muito ricos em termos de discussão. E o material resultante também é muito bacana, são 3 volumes mesmo, né? Que estão lá de graça, é só entrar no site do conselho, etc. E o ano passado saiu uma normativa, né? Que é bem recente, na verdade, agora já retrasado. Em 23 saiu uma normativa que, infelizmente, os psicólogos, de maneira geral, não conhecem, tá certo? Mas então não é verdade que o conselho não se preocupa, né? Muita coisa foi feita. Agora, muita coisa ainda precisa ser feita. Como eu disse lá no comecinho, eu acho que conversas como essas, o grande barato delas é incentivar, né, as pessoas a também ir por esse caminho da pesquisa. Muita coisa precisa ser pesquisada e a gente tem que ter muito cuidado mesmo na nossa prática e fazer todos os esforços que forem necessários aí para que a gente tenha uma formação cada vez melhor. Muito bom, Edson. E também vimos aí que existem psicólogos que são médiums, né? E aí, como lidar, então, com a mediunidade do psicólogo, né? Ou do terapeuta. Você falou que teve uma psicóloga que sabia o nome do nenê que ia vir, né? E desistiu de reencarnar, algo assim, né? E esse nome foi Então, confirmado uhum, pela própria. isso. Especificamente em relação à mediunidade, a gente sabe que assim, a mediunidade ela não é de uma religião. Na prática, a mediunidade é do ser humano, né? Esse conceito aí de mediunidade. É, Então, se é do ser humano, você vai ter pacientes vivendo essas experiências e você vai ter profissionais também, né, que usam inclusive esse recurso. Agora, é preciso ter cuidados, né? Ela, por exemplo, eu diria, ela teve uma atitude bastante interessante assim, né? Ela percebeu isso, ela ouviu, né? Você pode porque veja, essa coisa da experiência é uma outra coisa que ficou muito claro na pesquisa, é assim, ela tem muito a ver com atribuição, entendeu?
dependendo da sua religiosidade, dependendo da sua irreligiosidade, inclusive, você vai atribuir determinada, você vai caracterizar determinada experiência dessa ou daquela forma, né? É a mesma experiência que pode ser caracterizada de maneiras diferentes, dependendo de como a pessoa, né, vai fazer essa atribuição. Pode chamar de experiência religiosa, como pode chamar de experiência que não tem nada a ver com religião, tá certo? Agora, o que que é importante? Que você se conheça, né? Então, você, profissional psicólogo, tem que ter uma noção clara da sua própria religiosidade, das suas próprias crenças religiosas ou das suas crenças espirituais, tá certo? Para quê? Para você não tomar muito cuidado com não ter, minto, não é cuidado, mas é conhecer os seus próprios preconceitos, né? Para tomar muito cuidado para não deixar esses preconceitos que todos nós temos, seria hipocrisia dizer que, ah, não, né? Eh, Todos nós temos, né? Mas não permitir que isso interfira no processo psicoterapêutico de forma negativa, aí isso é muito importante. Você só vai conseguir fazer isso se você tiver um autoconhecimento, né? Se você conhecer a si mesmo, tá certo? E ser honesto, né? Eu diria que no final das contas, né, Daniel, a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. Entender o que que a gente acredita, o que que a gente não acredita e não permitir que interfira de forma negativa no processo psicoterapêutico dos nossos pacientes, que no final das contas é quem realmente é importante, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Edson, acho que a gente pode fechar agora com essas belas palavras aí que fique de inspiração. É um campo desafiador, a psicologia clínica, e mais ainda quando a gente lida com o tabu do anômalo, do paranormal, né? Tem várias formas da gente denominar essas experiências religiosas, místicas. Então, façam contato aqui, façam comentários, compartilhem o vídeo. Lembrando que o canal acolhe pessoas que têm experiências anômalas, não ordinárias, espirituais, místicas. E quem quiser entrar em contato com a gente pode mandar um e-mail para gaiatapsi23@gmail.com para vir falar aqui no canal, contar suas experiências, ou quem não quiser ou não puder aparecer, pode mandar um relato escrito que a gente vai ter o prazer em ler aqui para vocês num vídeo dedicado ao que vocês forem enviar. Então, Edson, mais uma vez, muito obrigado pela presença, meu caro, e em breve fica com vontade de voltar aqui no canal para a gente continuar aí essa saborosa discussão. Com certeza, eu que te agradeço e um grande abraço a todos. Obrigado, pessoal. Grande abraço e até breve. Tchau, tchau.